Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição dessa semana, lição 11, nos traz o título Conflito Iminente. O conflito envolve, primeiro ponto, adoração. Essa é a causa, adoração. Segundo, envolve obediência. Adoração, obediência. E terceiro, eu poderia dizer que seria submissão. Então, envolve adoração, obediência e submissão. E por que eu falo isso? Primeiro ponto, a imagem da lição que está vendo aqui, as águas no Apocalipse, irmão, significam nações e também, às vezes, dependendo do contexto, significa tribulações. Diante da tribulação que há de vir, em meio ao negror, Deus concederá luz para os filhos de Deus, para que eles obedeçam a sua palavra. Para isso, não será algo que acontecerá de forma abrupta ou de forma única ali. Se hoje nós observamos a sua palavra e obedecemos, Deus nos concederá força a mais do Espírito Santo para que possamos manter a nossa obediência contínua. Porque hoje, em tempo de graça, se nós atendermos a voz do Espírito Santo e obedecermos a sua vontade, com certeza força não nos irá faltar quando a tribulação vier. É nesse sentido que a gente leva em consideração o texto que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. As tribulações que Cristo passou era muito grande, principalmente ali no Getsemane. Embora ele tenha sido provado e tentado pelo diabo por diversas vezes, ali no Getsemane foi o clímax, na verdade, da provação maior, porque ali envolvia a sua morte expiatória ou sua isenção de se colocar à disposição de morrer em nosso lugar. No sentido de morrer a morte eterna, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer. Então, assim, Jesus foi o nosso exemplo nesse aspecto. E aqui, de forma especial, quando eu falo assim, nosso exemplo, ele venceu pela obediência ao Pai. E quando ele fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, se nós tivermos a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12, iremos vencer como ele venceu. E a vitória de Cristo é nossa pelo Espírito Santo. Quando ele atua em nossa vida, nós estamos mais dispostos e firmes para obedecermos e ainda assim sairmos vitoriosos. Essa lição aqui nos descreve que o ponto crucial para a obediência envolve adoração. E por que eu falei submissão? Submissão quer dizer entrega, aceitar de fato a quem você quer servir. Josué disse isso uma outra vez, né? Escolhei hoje a quem servais, ou seja, escolha hoje a quem vocês irão adorar, a quem vocês irão servir. O próprio Jesus falou para Satanás: só a Deus servirás, só a Deus adorarás e a Ele darás culto, ou seja, servirá. Só a Ele servirás. Então, o serviço envolve submissão, ou seja, eu estou disposto agora a fazer a vontade de Deus. Eva, infelizmente, se entregou à voz do inimigo e foi submissa a ela, de maneira que ela deixou de lado a palavra de Deus e se entregou ao que o inimigo tinha para lhe propor. Então, aqui, essa adoração ela é crucial, porque, biblicamente falando, o texto sagrado nos pede, já indo aqui para a lição de domingo, o conflito final do Apocalipse é que Deus é único de todos os outros deuses que existem. E quando eu falo deuses, eu estou falando daqueles que o inimigo quer fazer com que muitos acreditem em sua divindade. Só que como pessoa divina mesmo, criadora, só tem Deus. Não tem outro. É por isso que o primeiro mandamento nos diz, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então ele fala da possibilidade, ou melhor, ele fala da existência de outros deuses. E em seguida o outro, né? Não farás para ti imagem de escultura. É o que vai ser feito o dragão quando ele vai dar poder à imagem da besta. Então a imagem de escultura, nesse tempo do fim, não será uma imagem literal, física, mas será uma imagem representativa, que envolverá também adoração. Então, assim, uma coisa para eu fechar aqui com vocês, tanto a lição de sábado quanto de domingo. Deus é o Criador. E o mandamento que dignifica a Deus como Criador é o sábado. A lição aqui descreve sobre possibilidades de um microchip, que poderia ser a marca da besta, ou uma marca num dólar, ou código de barras, ou qualquer uma outra coisa. O diabo vai fazer isso para tirar o foco do verdadeiro selo da besta, ou o sinal da besta. Vocês sabem, irmãos, que tudo que Deus faz, Satanás quer imitar, em todos os aspectos. Deus, de acordo com
Jeremias 10:10, ele é a verdade. Jesus, João 14, verso 6, é o caminho à verdade. O Espírito Santo, 1 João 5, verso 16, fala que o Espírito Santo é a verdade. Satanás é o originador da mentira. Deus é o doador da vida. Satanás é o que quer causar, é o que causa a morte. Como Jesus falou assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, matar é a obra dele. Quem mesmo instigou Caim a matar Abel foi o próprio diabo. Então, assim, ele é o realizador da morte. Deus é aquele que traz paz. Satanás é aquele que traz aflição. Sempre o que Deus tem, Satanás faz algo antagônico, mas eu quero deixar claro da imitação dele. E por que a imitação? A Bíblia fala, irmãos, que Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também tem uma trindade satânica. Os três espíritos imundos semelhantes a rãs. O protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritismo. E por que eu estou falando desses três poderes? Não a nível de pessoa, tá? Eu quero deixar claro aqui, quando fala do catolicismo, não está falando dele em massa em si. Porque muitos fiéis servos de Deus estão ali. Então eu não quero que você me veja como a nível de pessoa, mas a nível de organização. Porque o próprio Papa exige adoração também, e muitos o qualificam como Deus. É lamentável falar isso, não quero ferir a fé de ninguém em relação a essa questão, mas eu preciso ser sincero em relação a esse ponto. Espero que o vídeo não seja bloqueado por causa dessa situação. Porém, o que eu quero deixar aqui claro é que Ellen White, no Grande Conflito, fala que Deus tem os seus filhos espalhados, e especialmente na Igreja Católica. Quando Deus disser, sai dela, povo meu, de lá, de várias igrejas, vão sair. Quando eu falo protestantismo apostatado, são aqueles que dizem professar a pessoa de Deus, mas vivem contrário à sua palavra. Não leva em consideração toda a palavra de Deus. Então é um povo que professa crer em Deus, mas não vive à luz da sua palavra. É aquele texto de quando Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Então assim, Deus tem a sua trindade, Satanás tem a sua trindade. Deus é o doador da verdade, Deus é o que é a verdade, Satanás é o da mentira. Então assim, tudo ele vai fazer algo antagônico, porém semelhante. Como assim antagônico e semelhante? Porque ele tem também, Deus lá no Egito, ele fez com que a serpente, a vara de Moisés virasse uma serpente. Satanás usou a mágica para fazer com que as varas do próprio, os magos de Faraó também fizessem a vara transformar em serpente. Deus fez a primeira praga, derramou a primeira praga, o rio ficou em sangue. Satanás fez parecer a mesma coisa. Deus fez a segunda praga das rãs, Satanás também fez igual. As rãs dele desapareceram, as que Deus já fez morreram. Então ele sempre vai fazer algo semelhante. Então, quando a gente chega no ponto crucial para a adoração, Deus tem o seu dia. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal. Satanás tem um dia também de adoração, que não é o dia que Deus criou, mas é um falso sábado. E é esse falso sábado que caracterizará o sinal da besta, a adoração. É nesse sentido que vai envolver, nesse sentido que ele tem tanta ira contra o sábado, porque ele dignifica a Deus como Criador, mostra quem de fato é o originador do qual recebe e deve ser adorado, é o que está no livro do Apocalipse 14, né? Capítulo 14, verso 6, adorar a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, as fontes das águas. Esse mandamento e o outro mandamento também, que é Apocalipse 14 e 4, verso 11, isso eu quero ler com vocês. Esse texto diz assim, ó, mas você, estava lendo João, Apocalipse, capítulo 4, e o verso 11 diz assim, ó, tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e elas existem porque o Senhor as criou, segundo a sua vontade. Essa é o foco, adoração por questão de ser criador. Satanás nunca será criador, ele é uma criatura. Mas esse ódio com o sábado é por essa razão que ele vai criar um falso dia de adoração. E aqueles que deixarem a palavra de Deus de lado.
o João 14, verso 15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor tem que vir primeiro. O verso 21 fala assim: aquele que diz que guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, é a qualificação, a quem você ama, a quem você adora. Pense nisso. Que Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus ensinos. Usa-nos para o Teu serviço e nos faz entender a Tua santa e boa palavra. Perdoa nossos pecados e nos dá um dia com a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.